Você com certeza já ouviu falar em fotossíntese e provavelmente a conhece como um processo fundamental realizado por seres vivos como plantas, algas e certos organismos procarióticos para obter energia e sustentar seus sistemas. Nesse vídeo, iremos explorar a origem desse processo e como ele desempenhou um papel crucial na história da vida na Terra. Para contextualizar, é importante compreender a situação da vida na Terra um pouco antes de quando surgiram os primeiros seres fotossintetizantes. A atmosfera terrestre, cerca de 3 bilhões de anos atrás, era rica em gás carbônico e enxofre, que era despejado na atmosfera pelos vulcões, e a concentração de oxigênio era muito baixa. Era provável que os organismos que viviam nessa época respirassem enxofre. Os organismos que viviam nessa época eram bactérias e árqueas, células procarióticas consideravelmente simples, que não têm núcleo, outras estruturas celulares nem mitocôndrias, e podem viver em ambientes extremos, como locais vulcânicos, lagoas com alta salinidade. Essa simplicidade dessas células limitavam a quantidade de energia que esses seres poderiam metabolizar. O processo conhecido como Grande Oxigenação da Terra começou há cerca de 2,4 bilhões de anos com a presença de cianobactérias, seres procariontes que eram capazes de realizar fotossíntese. Como resultado, emitem altas quantidades de oxigênio. O oxigênio era extremamente tóxico para células e organismos que não possuíam sistemas necessários para metabolizá-lo, levando à extinção desses organismos. A fotossíntese desencadeou uma das transformações mais significativas no ambiente da Terra. Antes desse processo, muitos seres procariontes, incluindo possivelmente uma árquea, não tinham a capacidade de metabolizar o oxigênio. No entanto, em um evento crucial, uma dessas árqueas acabou fagocitando uma bactéria que poderia realizar a respiração aeróbica, utilizando o oxigênio. A hipótese mais aceita é de que a bactéria respirava oxigênio e liberava hidrogênio, enquanto a árquea hospedeira usava esse hidrogênio para reduzir o gás carbônico, produzindo açúcares e gás metano. Com o tempo, os genes dessa bactéria simbionte começaram a migrar para a árquea hospedeira, dando origem ao núcleo de uma célula eucariota. Com menos genes, a bactéria começou a produzir mais energia do que precisava, e essa energia começou a ser compartilhada com o hospedeiro em forma de ATP, já que precisava de mais energia para produzir proteínas, pois havia agora os genes da bactéria. Esse processo retirou a limitação de que os seres procariotos têm de produção de energia. O hospedeiro, com essa abundância de energia, conseguia agora produzir células cada vez mais complexas, como células com citoesqueleto e as organelas membranosas dos seres eucariotos. Esse processo todo de simbiose entre a bactéria e a árquea ficou conhecido como endossimbiose. A fotossíntese é um processo vital, e esse processo ocorre principalmente nas folhas das plantas, onde as células contêm estruturas chamadas cloroplastos, que contêm pigmentos como a clorofila, responsável por capturar a luz solar. Durante a fotossíntese, a energia luminosa é captada pelas moléculas de clorofila nos cloroplastos, iniciando uma série de reações químicas. A alga é dividida nos tilacoides, liberando oxigênio para a atmosfera e prótons, que são usados na formação do ATP, uma fonte temporária de energia química. Simultaneamente, forma-se a molécula NADPH, que juntamente com ATP atua como agente transportador de elétrons, essencial para a fase escura da fotossíntese, também conhecida como ciclo de Calvin. Nessa fase, o dióxido de carbono é fixado e convertido em açúcares, usando a energia química do ATP e os elétrons transportados pelo NADPH. Esses açúcares são vitais para a nutrição da planta e de outros organismos que se alimentam dela. E se a fotossíntese parasse de acontecer? Podemos afirmar que algumas das principais resultantes seriam a falta na produção do oxigênio e, consequentemente, a asfixia de organismos dependentes dele para a respiração, interromperia a produção de alimentos para organismos que dependem diretamente ou indiretamente da fotossíntese para sobreviver, ocasionando uma escassez de alimentos que causaria um colapso na cadeia alimentar, levando ao declínio e extinção de várias espécies, e o aumento do dióxido de carbono na atmosfera, que aumentaria significativamente o efeito estufa e provocaria grandes mudanças climáticas. Portanto, é possível observar como o processo de fotossíntese
e a oxigenação da atmosfera terrestre foram fatores responsáveis pela complexificação da vida na Terra, gerando o que podemos chamar de uma explosão de energia, pois aumentou muito a possibilidade dos seres eucariotos de produzir energia e com os seres multicelulares de contarem com células especializadas para cada função, permitindo que os processos evolutivos ocorressem até chegar nos momentos atuais da evolução e diversificação da vida na Terra.